Hoje nós estamos voltando com mais um dos nossos vídeos. E hoje, parafraseando o capítulo de um dos meus livros, eu vou usar uma frase que eu gosto muito. Que mãe é uma só, porque duas ninguém aguenta. O papel da mãe é indiscutível. A despeito das feministas e dos juristas que decidiram que pai e mãe têm a mesma importância, não tem. Né? Em primeiro lugar, por questões fisiológicas puras. A mãe carrega o filhote no ventre durante pelo menos 9 meses. E depois, se não tiver Nestlé, ela o amamenta por aproximadamente 2 anos. Isso significa que ela faz um vínculo que é extremamente importante e que ela desenvolve nesse bebê um vínculo também extremamente importante. Ele começa a identificá-la dentro de tudo aquilo que nós já vimos nos vídeos anteriores. Gradualmente, e aí já praticamente a partir do 2º ano, ele começa a introduzir outros elementos da família, e aí é que o pai entra. E o pai entra enquanto uma alternativa da mãe. Ele entra enquanto uma delimitação de espaço, né? Um não poder. Né? Por quê? Porque, claro, é a mãe que vai amamentar, é a mãe que vai cuidar habitualmente em qualquer cultura. Né? Porque é ela que tem o leite. Por isso eu já comecei dizendo independente da Nestlé. E o pai vai entrando porque essa mãe ela tem que, dentro do seu papel de mãe, fazer 2 coisas fundamentais. Um é estabelecimento do vínculo e do apego. Apego esse que vai ser fundamental para esse filhote se desenvolver e aprender a fazer relações seguras, afetivas e muitas vezes duradouras. Então essa mãe tem um peso enorme. Mas ao mesmo tempo, ela tem que ser extremamente madura, porque, e eu falei da entrada do pai por isso, um dos papéis fundamentais dessa mãe é ela poder perceber que ela vai favorecer algo fundamental, que é esse filho. Na medida em que vai crescendo, ele vai se separando dela. Porque ele só vai adquirir autonomia na medida em que ele se separa dela. Essa separação dela é simples? Não. Essa separação dela é dolorosa para ambos. Para ele porque se sente sozinho e com medo e muitas vezes desamparado. E para ela porque perde um pedaço, como diria o Chico Buarque em uma de suas músicas, um pedaço de mim. É um pedaço dela que se afasta. E isso dói. Mas isso é fundamental para esse indivíduo crescer, virar adulto, se independizar, gostar de alguém e ter uma vida própria. Se ela não favorecer isso, na verdade ela está dificultando o crescimento desse indivíduo. E o favorecer isso significa entender que ele, ao se desgarrar, vai sofrer. Há pouco tempo uma mãe de um paciente que eu atendia dizia assim: ah, mas eu não quero que ele sofra. Eu sugeria a ela mudar para Marte, porque quem sabe era mais fácil. Porque na medida em que esse indivíduo se desgarra da mãe e ganha autonomia, ele vai tendo condições cada vez maiores de enfrentar os problemas e resolvê-los, à custa de esforço, de sacrifício e de dor. E com isso, ele adquire algo que tecnicamente nós chamaríamos de resiliência. Ele é capaz de resistir e sobreviver a essas frustrações e a essas dores. E aí por que eu falei que mãe é uma só, porque 2 ninguém aguenta?
Porque a mãe também tem um movimento interessante. À medida em que esse filho vai crescendo, à medida em que esse filho vai se transformando em um ser cada vez mais autônomo, ocorre um movimento paralelo, que é, ele precisa funcionalmente, praticamente, cada vez menos dela. Ele vai continuar precisando dela, dependendo de como o vínculo e o de apego foram feitos, por conta afetiva, mas não porque ele precise mais. E ao se perceber sendo menos necessária, duas coisas, dois fenômenos ocorrem para essa mãe. Ela está envelhecendo e ela está perdendo função. E isso também é muito difícil e muito doloroso. Então aí nós temos movimentos de ambos os lados, diante dos quais nós temos que ficar atentos. De um lado, o movimento do eu não deixo meu filho crescer porque assim eu continuo sendo a mamãe dele para sempre. E ele chega aos 40 anos com a mamãe levando café para ele na cama e dando mesada. E do filho, também um movimento de Peter Pan, né? Porque crescer dói, e ele vai ter que escolher que faculdade ele vai fazer. Ele não pode trocar 3 faculdades. Ele vai ter que entender que o chefe não é obrigado a concordar com ele e que ele vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Ele não pode depender da mamãe para pôr comidinha na boca dele. E que o mais importante nos tempos atuais, a vida não deve nada a ele. Aliás, ninguém deve nada a ele. Ninguém tem obrigação de fazer nada para ele. O que ele for fazer, ele tem que fazer por sua própria conta e risco, com o seu esforço e bancando a responsabilidade das suas decisões. Ele tem que entender que ele não é um gênio incompreendido, porque a mamãe sempre o compreendeu. Que ele não é alguém com o qual os outros vão ser tolerantes, porque a mamãe desculpava tudo e perdoava tudo. E que o mundo tem regras, o mundo é competitivo, e como os garotos adolescentes que me procuram costumam dizer, não existe almoço de graça. Ele vai ter que se esforçar e muito para ser reconhecido. Não basta fazer um desenhinho no Dia das Mães, porque a mamãe fala assim, ai que lindo, que o chefe vai achar que o que ele fez é lindo. Muito menos o mundo. Por isso a brincadeirinha do título. Mãe é uma só, duas ninguém aguenta. Mãe é uma só porque ela é indispensável. Ela é a responsável por como eu aprendo a gostar. E por como eu aprendo a ser autônomo. Mas duas ninguém aguenta porque ela vai querer me dar comidinha na boca até os 50 anos. E aí não tem grupo social ou grupo de adultos que aguente um marmanjo que não sabe tomar ônibus como eu vejo tantos. Pensem, a mãe é fundamental. Mas o excesso de mãe pode ser perigoso. Até a próxima.